Bom dia também. Bom dia, tudo bom, querido? Fiquei Muitas pessoas gatilhou aqui. recebem e pagam sem nota fiscal. É Pix. E aí é um risco, né? Do governo tributar isso, né? Tributar. Essa receita que você teve. A base dos impostos, ele é baseado na receita. Se eu compro com você um produto, entendi, e eu te pago via Pix, e não tem nota, como é que você declara ou como você não paga o imposto? E aí a receita tributa com base em quê? E declara como o quê? Então, o Pix... Que a alíquota, né, tem que ser definida. Então, a alíquota... Bom, aí é uma questão interessante. Se você está recebendo a pessoa física, é 27,5%. Dificilmente você vai ser menos de 27,5%, porque ele é acumulado ao longo do ano, né? 27,5%. Na pessoa jurídica, é baseado no seu faturamento. Simples nacional, ou presumido, ou etc. Vai ser bem menor. Vai ser bem menor. Aí já está na solução, né? A solução é você virar um PJ. E a partir de quanto que a pessoa tem que se... Não seja o meu problema. Eu sou PJ, tenho empresa, tenho uma agência de marketing, recebo e dou nota fiscal, claro, sempre. E não é um problema para mim, mas às vezes a pessoa te manda um Pix. Uma pessoa está te devendo um dinheiro, te manda um Pix. Mas aí que tá. A grande questão... Ontem mesmo eu recebi um Pix de R$1.200 na minha conta pessoal, e agora você falou isso, eu Então, a grande questão é a discrepância entre aquilo que você declara como rendimento e a sua movimentação total na sua conta. A discrepância que é um problema. Por exemplo, imagina você movimentar R$1 milhão ao longo de um ano e você declarar que você recebeu 50 mil de rendimento. Há uma discrepância muito grande. Entendi. A partir de quanto que o cara tem que se preocupar? Qualquer valor discrepante ou não, o algoritmo só pega a partir de um determinado? Não é, na verdade, o grande principal é as pessoas que movimentam uma certa quantia, seja ela centenas de milhares de reais ao longo do ano, e não declara nada. A receita, ela a princípio, ela está nas pessoas que não declaram nada. E depois ela está para as pessoas que declaram pouco. Para depois, entendeu? Há um convênio que já saiu esse ano, que é um convênio falando dos estados para eles começarem a tributar esse rendimento. Aí não estamos falando de pessoas, de comerciantes, né? Só que se já começou com pessoas comerciantes, naturalmente vai acontecer com pessoas de serviço também. Tá? Então, há um movimento que a Receita vai fazendo e é uma coisa gradativa. Né? Então, se já saiu um convênio em abril desse ano, que já há uma instrução para os estados já começarem a fiscalizar isso. Isso na Europa, há mais de 10 anos já funciona dessa maneira, mesmo o Pix é uma coisa que não está em todos os lugares do mundo, mas na Europa você não consegue fazer nenhuma transação sem nota fiscal. É impossível. A minha irmã mora em Portugal e não há como esconder nenhum tipo de valor, nada. Em todas as transações, você não consegue ir numa loja comprar uma coisa, o cara não emite nota fiscal. Porque o controle é tão rigoroso que se ele não emitir a nota fiscal, ele perde o controle da situação dele. Sim. E aí ele não vai saber se está certo ou se está errado o tributo que ele está pagando. Né? Então é preciso, só no Brasil mesmo, na América do Sul, de uma forma geral, né, nos países, né, ainda em desenvolvimento, é que a gente vê assim, mais essa coisa informal. Né? E o digital, na verdade, eu vi aqui até que você perguntou se é possível rastrear o Pix. O Pix foi instituído de forma oficial pelo governo. Eu acredito que ele seja amplamente rastreado. Ele já está rastreado. Esse é o ponto. Na origem, exatamente. Fez o Pix, já informou a receita. Exatamente, tanto o pagador quanto o recebedor. Já está, todos os bancos já está atrelado ao Bacen. Já está. O CPF, o CNPJ, o valor, dia,
qual conta, tudo. Tá tudo então, já tá rastreado. Então, Bruno, você que antigamente transferia de 4.900 e 4.900 para chegar aos 5.000, famoso aquela transferência. Transferências a partir de 5.000 são informadas ao Banco Central. Aí o cara ia lá e vou transferir 4.999 para não ser informado ao Banco Central. Já sabe, 15 prata no Pix, irmão, já foi notificado. Entendeu? E aí, nem precisava o Marcos gastar o tempo dele para falar isso, né? Um tempo, mas é importante a gente informar a população das coisas, né? Porque existe uma consequência para tudo na vida. E é uma consequência que eu não sei. Quem sabe é o Marcos de Automatismo. Qual é a consequência? A consequência é, obviamente, o pagamento dos impostos, mas a grande questão é a possibilidade de retroagir desde a instituição do PIX, que foi no final de 2020. Então, aí são 2 anos que pode ser que você entre em algum tipo de malha fina, seja na pessoa jurídica ou na pessoa física, pela não declaração desse dinheiro ou não tributação desse dinheiro ao longo desses 2 anos. E qual é a solução para isso? A solução, se você for pessoa física, abre um CNPJ, que o valor é muito mais baixo de imposto, e a solução, obviamente, é declarar. Como você falou no seu exemplo da Europa, né, de Portugal. Não tem como. A gente está cada vez mais entrando num caminho que não tem mais como você ficar sonegando imposto. E eu fico brincando muito com isso. O grande problema não está no imposto. O problema está na utilização do imposto. Esse é o ponto. Na Europa, quando você fala muito bem sobre não ter como você não fazer, o grande lance da Europa é o imposto, a carga tributária está muito baseada na renda. Aqui no Brasil e em países desenvolvidos, está na renda e no consumo. Então, os nossos impostos são basicamente os mesmos da Europa. Obviamente, temos mais imposto, nós temos uma complexidade tributária muito maior quanto dos estados, mas quando a gente vai olhar a tipologia de impostos do Brasil, país desenvolvido, e os países da Europa, que são países desenvolvidos, é o mesmo. A grande diferença está no percentual, obviamente, e na quantidade de impostos. Então, nós temos um problema muito no imposto do consumo. Então, nós temos um imposto que está lá na fábrica, na indústria, aí tem o atacadista, aí você paga todos os impostos na segunda cadeia, depois no varejista, na terceira cadeia, aí depois, tem alguém entre o consumidor final e o varejista, mas quando não tem o consumidor final, o consumidor final ele paga em toda a cadeia os impostos no consumo, diferente do país desenvolvido. Então, quando o país desenvolvido tem uma carga tributária não no consumo, mas na renda, o consumo fica acessível para todos. Só que é aquilo, a gente às vezes reclama de 27,5% na pessoa física, tem países que estão pagando 50%, 30%, 40%, mas o consumo está muito baixo. Então, o problema, você falou muito isso, o problema não está no imposto, o problema está na utilização do imposto. Por exemplo, você vai em Portugal, por exemplo, é sua irmã, né? Ela paga para poder usar o hospital público. Ela paga para utilizar. Nós pagamos também, pô. Sim. Só que ela paga com muito mais tranquilidade, porque ela utiliza bem o hospital público, do que nós que pagamos e parecemos não ver esse serviço bem prestado. Então, eu acho que é uma mudança de mentalidade, né? A gente precisa entender que o problema não está no imposto, o problema está na utilização do imposto. Eu acho que eu vou te ajudar, você falou parecemos não ver o serviço bem prestado, eu vou te ajudar a fazer essa sentença melhor. O serviço é muito bem prestado no hospital público. O problema não é o serviço. E quem presta serviço aos médicos, os enfermeiros, os maqueiros, segurança. Essas pessoas prestam de forma ímpar. É muita dedicação. Por quê? Porque quem cuida dos hospitais públicos, né, é o poder público. E esse sim presta um péssimo serviço, quase um desserviço, sucateando o sistema, não enviando para eles insumos necessários, né, não pagando as reformas necessárias, não deixando o ar-condicionado em boa manutenção, não deixando o hospital em boas condições. E isso tudo gera não só uma indisposição dos profissionais da saúde, como de quem está sendo atendido ali, e que começa a reclamar com uma pessoa que não tem nada a ver com o problema.
o atendente, o médico, o coisa, porque a estrutura é ruim. Aí o médico está almoçando, ele fala assim, eu tô aqui morrendo, o cara tá lá almoçando. Pô, irmão, ele tem que almoçar nesse momento, cara. Sim. Senão ele também morre também. Senão ele também morre, ele vira paciente permanente. Então, para te ajudar eu senti que você foi delicado, eu até te agradeço por isso, porque o Sistema Único de Saúde é maravilhoso, conta com profissionais maravilhosos. O problema não está nos profissionais da saúde. Sim. O problema está nos profissionais da política. Há todo um sistema, né, que já não é de hoje, é de dezenas, de décadas, com problema. Não somente da saúde, mas tem outros também. Hoje, o nosso tempo acabou, mas é um assunto muito legal. Hoje a gente falou aqui sobre isso, sobre capacitação. Um amigo da Volperjar Elétrica falou sobre o cara que é qualificado, o cara que é habilitado e o cara que é capacitado. Né? E a gente não pode chamar um eletricista para fazer ali a parte elétrica do nosso coisa e ele não ser um profissional de elétrica. A gente não pode chamar um contador para fazer a nossa contabilidade e ele não ser um bom contador como você é. Assim, e a gente também não pode chamar o cara para fazer política e o cara não entender nada de política. Então, eu acho que o que falta no Brasil é a gente ter uma reforma política para que os nossos políticos sejam melhor preparados aí para prestar esse serviço para a gente, como é muito bem prestado em países que pagam até 50% de imposto de renda, mas que realmente tem um serviço de qualidade. Marcos, muito obrigado pela tua participação. Queria que você desse aí a rede social para que o nosso ouvinte pudesse te seguir. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, Automatize Contabilidade. Eu vou seguir agora. Automatize _contabilidade no Instagram. Automatize com Z. Isso, _contabilidade. _contabilidade. Estou seguindo já e eu já segui. Já está seguindo já. E é isso. Muito obrigado pela tua participação sensacional. Gostei do teu posicionamento aí. Muito politicamente correto. E é isso. Boa eleição para você amanhã. Bandeirantes.